Se você acredita que está seguro em sua própria casa, que suas práticas diárias são inofensivas, preciso te avisar. Você pode estar muito enganado. Existem comportamentos aparentemente normais que funcionam como chaves para dimensões que deveriam permanecer fechadas para sempre. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você vê suas rotinas diárias. Alguns dos itens desta lista são coisas que você provavelmente faz sem nem perceber. Outros são práticas que pessoas próximas a você podem estar realizando neste exato momento. Hoje vamos explorar 15 comportamentos que abrem portais espirituais, organizados do menos perigoso até aquele que literalmente destruiu a vida de quem ousou praticá-lo. E preciso te avisar, as últimas posições desta lista contêm relatos tão perturbadores que você pode questionar se deveria mesmo continuar assistindo. A progressão que você está prestes a conhecer não é apenas uma curiosidade. É um mapa do que não deve ser feito, uma lista de avisos que custaram muito caro para algumas pessoas aprenderem. Então, se você tem coragem suficiente, vamos começar nossa jornada pelos comportamentos que conectam nosso mundo a realidades que preferíamos ignorar. Número 15. Usar espelhos como decoração em quartos. Esta pode parecer a prática mais inofensiva da nossa lista, mas os espelhos têm sido considerados portais por culturas milenares. Sarah Mitchell, de Portland, Oregon, descobriu isso da pior forma possível em março de 2023. Sarah sempre foi uma pessoa prática, sem interesse em assuntos sobrenaturais. Quando se mudou para seu novo apartamento, colocou um espelho antigo que herdou da avó bem em frente à sua cama. A peça era linda, com moldura ornamentada e criava uma sensação de amplitude no quarto pequeno. Os primeiros sinais foram sutis. Sarah começou a acordar sempre às 3h33 da madrugada, com a sensação de que alguém estava observando. Inicialmente, atribuiu isso ao estresse da mudança, mas as coisas começaram a escalar quando ela começou a ver movimentos no reflexo do espelho com o canto do olho. O que realmente a assustou foi quando acordou uma noite e viu sua própria imagem no espelho se movendo alguns segundos após ela ter parado de se mexer. O reflexo parecia ter vida própria, imitando seus movimentos com um atraso perturbador. Sarah removeu o espelho no dia seguinte, e os fenômenos pararam completamente. Embora tenha sido apenas um susto, Sarah nunca mais colocou espelhos em quartos. Mas isso é apenas o começo da nossa lista, e as coisas vão ficar muito mais intensas. Número 14. Deixar portas e gavetas abertas durante a noite. Marcus Thompson, de Chicago, Illinois, aprendeu em dezembro de 2022 que alguns hábitos aparentemente inocentes podem ter consequências inesperadas. Marcus sempre foi desleixado com a organização, frequentemente deixando armários entreabertos e gavetas meio puxadas antes de dormir. Segundo tradições esotéricas, aberturas não intencionais criam brechas energéticas que podem ser exploradas por entidades. Marcus começou a notar que toda manhã encontrava mais gavetas e portas abertas do que havia deixado na noite anterior. O fenômeno se intensificou quando ele começou a ouvir rangidos e estalos vindos da cozinha durante a madrugada. Numa noite de inverno particularmente fria, Marcus decidiu investigar e encontrou todos os armários da cozinha completamente abertos, algo que ele tinha certeza de não ter feito. A situação chegou ao ponto em que Marcus começou a fotografar seus armários e gavetas antes de dormir para ter certeza do que estava fechado. Quando comparava com a situação matinal, sempre havia discrepâncias significativas. Ele resolveu o problema criando o hábito de fechar tudo conscientemente antes de dormir, e os fenômenos cessaram em questão de semanas. Felizmente para Marcus, as consequências foram apenas incômodas. Mas nossa próxima entrada mostra como comportamentos alimentares podem abrir caminhos muito mais problemáticos. Número 13. Comer sozinho em silêncio total regularmente. Jennifer Walsh, nutricionista de Seattle, Washington, vivenciou em agosto de 2023 algo que mudou completamente sua percepção sobre os momentos de solitude. Jennifer sempre valorizou seus momentos de refeição solitária como uma forma de meditação, comendo em silêncio absoluto para se conectar com a comida. O que Jennifer não sabia é que o silêncio completo durante refeições solitárias pode criar um estado de vulnerabilidade espiritual. Em tradições xamânicas, acredita-se que comer é um ato sagrado que, quando realizado em silêncio completo e isolamento, pode abrir canais de comunicação com outras dimensões.
Durante suas refeições silenciosas, Jennifer começou a sentir uma presença constante ao seu lado, como se alguém estivesse compartilhando a mesa com ela. Inicialmente, achou que era apenas sua imaginação, mas a sensação se intensificou quando começou a ouvir sons de mastigação que não eram seus. A experiência mais perturbadora aconteceu numa tarde de domingo, quando Jennifer claramente ouviu alguém puxar a cadeira ao seu lado durante o almoço. Ela estava completamente sozinha em casa, mas o som foi tão real que se levantou imediatamente para verificar. Não havia ninguém, mas o assento da cadeira estava visivelmente aquecido, como se alguém tivesse acabado de sair. Jennifer mudou seus hábitos, passando a comer com música suave ou podcast ao fundo, e nunca mais experimentou esses fenômenos. Contudo, ela admite que até hoje se sente desconfortável ao comer em silêncio total. Número 12. Falar sozinho regularmente, especialmente à noite. David Chen, professor de literatura de Boston, Massachusetts, descobriu em maio de 2023 que seus solilóquios noturnos estavam atraindo audiências indesejadas. David sempre teve o hábito de ensaiar suas aulas falando sozinho em voz alta, especialmente durante suas caminhadas noturnas pelo apartamento. Em muitas tradições espirituais, falar sozinho, principalmente durante as horas mais silenciosas da noite, pode ser interpretado por entidades como um convite à interação. David começou a notar que suas conversas unilaterais estavam se tornando curiosamente bilaterais. Tudo começou quando David percebeu que estava fazendo pausas naturais em suas falas, como se estivesse esperando respostas. Durante uma dessas pausas, ele claramente ouviu um sussurro que parecia responder à pergunta retórica que havia feito sobre um poema de Edgar Allan Poe. A situação se intensificou quando David começou a receber sugestões durante seus solilóquios, ideias que surgiam em sua mente com uma clareza que não parecia própria. As ideias eram brilhantes para suas aulas, mas vinham acompanhadas de uma sensação estranha, como se fossem sussurradas diretamente em seus ouvidos. O momento decisivo aconteceu quando David estava falando sobre um texto particularmente sombrio e ouviu uma risada baixa que definitivamente não era sua. Ele imediatamente parou de falar sozinho em voz alta, especialmente à noite, e passou a usar gravadores quando precisava ensaiar. As sugestões não naturais desapareceram completamente. Número 11. Acumular objetos antigos sem conhecer sua procedência. Lisa Rodrigues, antiquária de San Antonio, Texas, aprendeu em setembro de 2022 que nem todo tesouro encontrado em mercados de pulgas vale o risco. Lisa tinha uma loja especializada em antiguidades e o hábito de comprar peças interessantes sem pesquisar muito sobre sua origem, confiando apenas em sua intuição comercial. O problema com objetos antigos é que eles carregam energia residual de seus proprietários anteriores. Quando você acumula muitas peças sem conhecer suas histórias, pode inadvertidamente criar um ponto de convergência para energias diversas, algumas delas potencialmente problemáticas. Lisa começou a notar mudanças sutis em sua loja após adquirir uma coleção de joias eduardianas de um vendedor nervoso que queria se desfazer rapidamente dos itens. Os clientes começaram a relatar sensações estranhas ao experimentar as peças, e alguns saíam da loja visivelmente desconfortáveis sem comprar nada. A situação culminou quando Lisa começou a ter sonhos vívidos com uma mulher vitoriana que parecia extremamente angustiada e repetia a frase: "Eles não eram meus para vender". Pesquisando sobre as joias, Lisa descobriu que pertenceram a Eleanor Whitmore, uma mulher que morreu em circunstâncias misteriosas em 1923 e cuja família inteira desapareceu logo após sua morte. Lisa vendeu toda a coleção para um colecionador especializado em itens com histórias pesadas e implementou uma política de sempre pesquisar a procedência dos objetos antes de adquiri-los. Desde então, sua loja voltou a ter a energia acolhedora de antes, e os sonhos perturbadores cessaram completamente. Número 10. Meditar em locais desconhecidos ou energeticamente carregados. Thomas Anderson, instrutor de yoga de Denver, Colorado, teve uma experiência em julho de 2023 que redefiniu completamente sua abordagem à meditação. Thomas era adepto da meditação em ambientes naturais e tinha o hábito de procurar locais isolados e energeticamente interessantes para suas sessões mais profundas. Durante meditações, especialmente as mais profundas, nossa consciência se torna mais receptiva e vulnerável a influências externas. Meditar em locais com histórias pesadas ou energia densa
pode abrir canais de comunicação com entidades que habitam ou frequentam esses espaços. Thomas escolheu uma clareira isolada nas montanhas do Colorado para uma sessão de meditação ao pôr do sol. O local parecia perfeito, silencioso, isolado e com uma vista deslumbrante. O que ele não sabia é que a clareira havia sido o local de um acampamento militar durante a Segunda Guerra Mundial, onde vários soldados morreram em um acidente de treinamento nunca oficialmente reportado. Durante sua meditação, Thomas começou a ouvir sons que inicialmente interpretou como parte da paisagem natural. Passos ritmados, vozes distantes, comandos militares sussurrados. Conforme aprofundava o estado meditativo, os sons se tornaram mais claros e próximos. Thomas começou a ver imagens mentais de soldados jovens em uniformes da década de 1940. O momento mais intenso foi quando Thomas sentiu uma mão pesada em seu ombro direito e ouviu uma voz clara dizendo: "Você não deveria estar aqui." Ele abriu os olhos imediatamente e estava sozinho, mas a sensação da mão permaneceu por vários minutos, deixando até mesmo uma marca vermelha em seu ombro. Thomas nunca mais meditou em locais desconhecidos sem antes pesquisar sua história. Ele agora recomenda que seus alunos sempre purifiquem energeticamente os espaços antes de sessões meditativas profundas. Número 9. Usar tabuleiros. Ouija mesmo por diversão ou ceticismo. Amanda Foster, estudante de psicologia de Los Angeles, Califórnia, decidiu em outubro de 2022 testar um tabuleiro Ouija como parte de um projeto sobre crenças supersticiosas. Amanda era completamente cética e via o tabuleiro como uma mera curiosidade psicológica, algo para demonstrar como a mente pode criar ilusões de comunicação supernatural. O tabuleiro Ouija é essencialmente um dispositivo projetado para facilitar comunicação com entidades. Mesmo quando usado por céticos, pode funcionar como um convite aberto para qualquer entidade que deseje se comunicar, independentemente de suas intenções. Amanda convidou 3 colegas igualmente céticas para uma sessão na véspera do Halloween, tratando tudo como uma brincadeira acadêmica. Elas fizeram perguntas básicas e riram quando o indicador começou a se mover, atribuindo tudo ao movimento subconsciente das mãos. Mas as coisas mudaram quando o tabuleiro começou a fornecer informações específicas que nenhuma das participantes poderia conhecer. A entidade que se identificou como Helena sabia detalhes íntimos sobre a vida de cada uma das garotas, nomes de parentes mortos, memórias da infância, segredos que nunca haviam compartilhado. A sessão terminou abruptamente quando Helena começou a fornecer informações sobre o futuro próximo de Amanda, que se revelaram assustadoramente precisas nos dias seguintes. Amanda começou a receber visitas de Helena, que se comunicava através de objetos caindo, luzes piscando e sussurros durante a noite. Foram necessárias 3 sessões com um médium profissional para desconectar Amanda da entidade. Ela queimou o tabuleiro e nunca mais tocou em nada relacionado à comunicação espiritual, mesmo para fins científicos. Até hoje, Amanda evita qualquer discussão sobre o assunto e admite que sua experiência mudou completamente sua visão sobre a realidade. Número 8. Realizar fotografias em cemitérios, especialmente à noite. Jake Morrison, fotógrafo freelancer de Portland, Maine, tinha uma fascinação por fotografia noturna em cemitérios e acreditava que estava capturando apenas imagens artisticamente interessantes. Em novembro de 2022, Jake descobriu que algumas fotografias capturam muito mais do que o que está visível a olho nu. Cemitérios são naturalmente pontos de convergência energética, especialmente durante as horas noturnas. Fotografar nesses locais, principalmente usando flash, pode inadvertidamente despertar ou atrair a atenção de entidades que residem ou transitam por esses espaços. Jake estava documentando lápides históricas no cemitério Evergreen quando notou que suas fotografias continham anomalias consistentes. Orbes de luz, sombras que não correspondiam a objetos físicos e, mais perturbadoramente, figuras humanas translúcidas que não estavam visíveis durante as tomadas. O que começou como curiosidade científica se transformou em obsessão quando Jake percebeu que as figuras em suas fotos pareciam estar reagindo à sua presença. Em fotos sequenciais, as entidades pareciam se aproximar progressivamente de sua posição, algumas com expressões que ele descreveu como claramente hostis. A situação escalou quando Jake começou a ser seguido pelas entidades fotografadas.
Elas apareciam em suas fotos subsequentes, mesmo quando tiradas em locais completamente diferentes da cidade. Jake começou a sentir presenças constantes, especialmente quando estava trabalhando sozinho à noite. O ponto de ruptura foi quando Jake acordou uma madrugada e encontrou sua câmera ligada, com centenas de fotos tiradas automaticamente durante a noite, todas mostrando o interior de seu quarto, com várias das entidades do cemitério claramente visíveis nas imagens. Jake parou completamente de fotografar cemitérios e passou por um processo de limpeza espiritual com um xamã local. Ele deletou todas as fotos problemáticas e nunca mais experimentou atividade paranormal. Atualmente, Jake se especializa exclusivamente em fotografia de paisagem diurna. Número 7. Fazer rituais de limpeza sem conhecimento adequado. Rebecca Martinez, aromaterapeuta de Santa Fé, Novo México, acreditava que bastava boa intenção para realizar rituais de limpeza espiritual eficazes. Em janeiro de 2023, Rebecca descobriu que boas intenções sem conhecimento adequado podem criar problemas muito maiores do que aqueles que se pretendia resolver. Rituais de limpeza mal executados podem funcionar como convites para entidades mais poderosas. É como deixar a porta de casa aberta enquanto tenta expulsar um intruso. Você pode acabar atraindo visitantes ainda mais problemáticos. Rebecca decidiu limpar sua casa nova usando uma combinação de técnicas que encontrou online: sálvia branca, incensos tibetanos, cristais e mantras em sânscrito que não compreendia completamente. Ela acreditava que estava removendo energias negativas deixadas pelos antigos moradores. Durante o ritual, Rebecca sentiu uma resistência energética intensa, como se algo estivesse empurrando de volta contra seus esforços de limpeza. Em vez de parar, ela intensificou o ritual, queimando mais sálvia e recitando mantras com maior fervor. O resultado foi o oposto do pretendido. Nos dias seguintes ao ritual, Rebecca começou a experimentar atividade paranormal intensa. Objetos voando pela casa, vozes agressivas durante a noite e sensações físicas de ser tocada por mãos invisíveis. A situação era infinitamente pior do que qualquer energia negativa que pudesse ter existido antes. Rebecca teve que contratar um curandeiro tradicional navajo, que explicou que seu ritual mal executado havia não apenas falhado em limpar a casa, mas criado rachaduras energéticas que permitiram a entrada de entidades muito mais problemáticas. O processo de correção levou semanas e incluiu rituais de fechamento específicos que Rebecca jamais poderia ter executado sozinha. Atualmente, Rebecca sempre consulta especialistas antes de qualquer trabalho energético e nunca mais tentou rituais de limpeza sem supervisão adequada. Número 6. Colecionar bonecas antigas, especialmente as danificadas. Michelle Thompson, colecionadora de Hartford, Connecticut, aprendeu em abril de 2023 que nem toda boneca antiga é apenas uma peça de coleção inofensiva. Michelle tinha uma paixão especial por bonecas vitorianas e eduardianas danificadas, acreditando que poderia restaurar sua dignidade através de cuidados e reparos. Bonecas, especialmente as antigas e danificadas, são conhecidas por funcionarem como âncoras para entidades que procuram formas de interagir com o mundo físico. Quanto mais antiga e emotivamente significativa a boneca foi para algum proprietário anterior, maior o potencial de carregar energia residual. Michelle adquiriu uma boneca de porcelana de 1890 que havia pertencido a uma criança chamada Mary Elizabeth Hartwell, que morreu de febre escarlatina aos 6 anos. A boneca estava severamente danificada, cabelo quase todo arrancado, vestido em farrapos e um olho faltando. Michelle viu isso como um projeto de restauração perfeito. Durante o processo de restauração, Michelle começou a ter sonhos recorrentes com uma menina vitoriana que implorava para não mexer em Cordélia, o nome da boneca. Inicialmente, Michelle interpretou os sonhos como resultado de sua imersão no projeto, mas eles se tornaram progressivamente mais vívidos e perturbadores. A situação se intensificou quando Michelle começou a encontrar a boneca em posições diferentes das que havia deixado. Cordélia aparecia em quartos diferentes da casa, sempre com o olho restante fixado diretamente na direção onde Michelle dormiria. Câmeras de segurança confirmaram que ninguém estava movendo fisicamente a boneca. O evento final aconteceu quando Michelle acordou uma noite e encontrou Cordélia sentada em sua cama, com a cabeça virada em um ângulo impossível, sussurrando "Mary quer brincar", com uma voz que soava como uma criança do século XIX.
Michelle imediatamente levou a boneca para uma loja especializada em objetos assombrados, onde foi informada que casos como esse são mais comuns do que se imagina. Michelle continua colecionando bonecas, mas agora evita peças com histórias traumáticas e sempre pesquisa a procedência antes de adquirir qualquer item. Número 5. Praticar escrita automática sem proteção adequada. Daniel Wright, escritor de ficção científica de Portland, Oregon, descobriu a escrita automática em março de 2023 como técnica para superar bloqueios criativos. Daniel não tinha interesse em aspectos espirituais da prática, vendo-a apenas como método para acessar seu subconsciente criativo. Escrita automática é essencialmente um canal direto de comunicação com entidades que desejam se expressar através do mundo físico. Sem proteção adequada, o praticante se torna um escriba para qualquer entidade que deseje transmitir mensagens. Daniel estabeleceu uma rotina. Todas as noites, às 11 horas, sentava-se com papel e caneta, esvaziava a mente e permitia que sua criatividade guiasse a escrita. Inicialmente, produzia textos interessantes que usava como base para seus romances. Gradualmente, os textos começaram a tomar rumos que Daniel não conseguia controlar conscientemente. As histórias se tornaram progressivamente mais sombrias e detalhadas, contendo informações históricas que Daniel não deveria conhecer. Ele começou a escrever em idiomas que não falava e sobre eventos históricos que nunca havia estudado. A situação se tornou preocupante quando os textos começaram a conter profecias sobre eventos futuros que se realizavam com precisão perturbadora. Daniel percebeu que não estava mais controlando o processo. Algo estava usando suas mãos para se comunicar. O momento de terror absoluto foi quando Daniel tentou parar de escrever no meio de uma sessão e sua mão continuou se movendo contra sua vontade, produzindo um texto que dizia: Daniel não pode parar ainda. Temos muito mais a dizer através dele. Ele nos abriu a porta e agora somos parceiros permanentes. Daniel queimou todos os textos produzidos através da escrita automática e procurou ajuda de um exorcista católico. O processo de desconexão levou semanas e incluiu jejum, orações específicas e rituais de fechamento. Daniel nunca mais praticou escrita automática e desenvolveu um medo profundo de qualquer prática que envolva esvaziar a mente. Número 4. Invocar entidades apenas para teste ou desafio. Carlos Mendes, estudante de engenharia de Phoenix, Arizona, decidiu em agosto de 2023 testar cientificamente se rituais de invocação realmente funcionavam. Carlos era ateu convicto e via rituais mágicos como superstições que poderiam ser facilmente desmentidas através de experimentação controlada. Invocar entidades, mesmo com ceticismo, funciona como abrir uma porta. A intenção do convidado é irrelevante para quem decide aceitar o convite. Entidades respondem ao ato da invocação, não às motivações por trás dele. Carlos pesquisou meticulosamente rituais de invocação em grimórios antigos, escolhendo especificamente um ritual para contactar espíritos menores, que parecia relativamente inofensivo. Ele montou um laboratório improvisado em seu apartamento, completo com câmeras, gravadores e equipamentos de medição eletromagnética para documentar cientificamente o fracasso do ritual. O ritual envolvia círculos de proteção, velas específicas e a recitação de nomes em latim antigo. Carlos seguiu cada instrução com precisão científica, tratando tudo como protocolo experimental. Ele esperava não obter resultado algum, provando assim a ineficácia dos métodos supersticiosos. Para sua surpresa e terror crescente, os equipamentos começaram a registrar anomalias significativas, flutuações eletromagnéticas intensas, variações de temperatura e ruídos captados pelos gravadores que não estavam audíveis durante o ritual. As câmeras registraram sombras se movendo de forma independente de qualquer fonte de luz. A situação escapou completamente de controle quando Carlos começou a receber respostas às perguntas que fazia durante o ritual. Uma voz clara e distinta começou a se comunicar através dos gravadores, fornecendo informações sobre a vida de Carlos que nenhuma pessoa poderia conhecer. O experimento terminou abruptamente quando a entidade invocada se recusou a ser dispensada ao final do ritual. Ela declarou através dos equipamentos que tinha sido convidada adequadamente e agora considerava o apartamento de Carlos como sua residência permanente.
Carlos teve que abandonar seu apartamento e procurar ajuda de um ocultista experiente. O processo de remoção da entidade levou meses e custou a Carlos sua estabilidade emocional e boa parte de suas economias. Ele mudou completamente sua visão sobre realidades espirituais e nunca mais testou coisa alguma relacionada ao sobrenatural. Número 3. Usar drogas alucinógenas em rituais ou com intenção espiritual. Maya Patel, estudante de antropologia de São Francisco, Califórnia, estava pesquisando o xamanismo tradicional quando decidiu experimentar a ayahuasca em fevereiro de 2023. Maya acreditava que poderia obter insights acadêmicos valiosos através da experiência direta com plantas sagradas, sem compreender completamente os perigos de usar substâncias psicoativas sem supervisão adequada e preparação espiritual. Drogas alucinógenas abrem canais de percepção que normalmente permanecem fechados para proteção. Sem orientação adequada e em ambientes desprotegidos, esses canais podem ser acessados por entidades que não têm as melhores intenções para com o usuário. Maya conseguiu a ayahuasca através de um contato online e decidiu fazer a experiência sozinha em seu apartamento, seguindo instruções genéricas encontradas na internet. Ela estabeleceu o que acreditava ser um espaço sagrado, com incensos, cristais e músicas xamânicas. Durante a experiência, Maya inicialmente teve visões que considerou profundas e esclarecedoras. Ela se sentiu conectada com dimensões espirituais superiores e recebeu o que interpretou como ensinamentos ancestrais sobre a natureza da realidade. Mas conforme o efeito da substância se aprofundava, Maya percebeu que as entidades com quem estava se comunicando não eram necessariamente benevolentes. Elas começaram a mostrar-lhe visões perturbadoras de traumas futuros e a fazer demandas específicas em troca de conhecimento. O ponto de não retorno foi quando as entidades começaram a negociar com Maya, oferecendo poderes psíquicos em troca de pequenos favores. Elas queriam que Maya realizasse rituais específicos que permitiriam maior acesso ao mundo físico. Quando o efeito da droga passou, Maya descobriu que as entidades não haviam desaparecido. Elas continuaram se comunicando com ela através de sonhos, visões espontâneas e vozes mentais constantes. Maya perdeu completamente a capacidade de distinguir entre realidade consensual e visões induzidas por entidades. Maya teve que ser hospitalizada por 3 semanas devido ao que os médicos classificaram como psicose induzida por substâncias, mas que na realidade era uma invasão espiritual completa. Ela precisou de 1 ano de terapia combinada com limpeza espiritual intensiva para se recuperar. Atualmente, Maya evita completamente qualquer substância psicoativa e desenvolve pesquisas antropológicas através de métodos exclusivamente tradicionais. Número 2. Necromancia ou tentativas de comunicação com mortos específicos. Patricia Williams, de Salem, Massachusetts, perdeu seu marido James em um acidente de carro em junho de 2023. Devastada pelo luto e incapaz de aceitar a perda, Patricia decidiu tentar estabelecer comunicação direta com o espírito de James através de rituais necromânticos que encontrou em livros antigos da biblioteca local. Necromancia é considerada uma das práticas mágicas mais perigosas, porque envolve forçar espíritos a se manifestarem contra sua vontade natural. Isso pode atrair entidades malevolentes que se fazem passar pelos mortos para ganhar acesso ao mundo físico através de uma pessoa emocionalmente vulnerável. Patricia estabeleceu um altar dedicado a James em seu porão, completo com fotografias, objetos pessoais e velas pretas. Ela seguiu rituais específicos que prometiam forçar o retorno temporário de espíritos recém-partidos para conversas finais. Inicialmente, Patricia acreditou ter sucesso. Ela começou a receber mensagens que soavam como James, falando sobre memórias compartilhadas e expressando amor eterno. As comunicações vinham através de pancadas na parede, movimentos de objetos e até mesmo manifestações visuais fracas. Mas Patricia logo percebeu que algo estava terrivelmente errado. A personalidade de James começou a demonstrar características que ele nunca havia possuído em vida: agressividade, ciúme obsessivo e conhecimento de eventos que haviam ocorrido após sua morte. A entidade que se fazia passar por James começou a fazer demandas cada vez mais perturbadoras. A situação se deteriorou rapidamente quando a falsa manifestação de James começou a expressar raiva pelo fato de Patricia não ter morrido com ele no acidente.
A entidade começou a sabotar a vida de Patrícia. Quebrava objetos valiosos, causava acidentes domésticos e aterrorizava visitantes até que ela ficasse completamente isolada. O momento mais aterrorizante foi quando Patrícia percebeu que havia múltiplas entidades em sua casa, todas fingindo ser James, mas cada uma com personalidades distintas e malevolentes. Elas competiam entre si pela atenção de Patrícia e começaram a se manifestar fisicamente de formas grotescas que em nada lembravam seu falecido marido. Patrícia teve que abandonar sua casa e procurar ajuda de um demonologista católico. O processo de limpeza revelou que ela havia aberto um portal permanente através de seus rituais necromânticos, atraindo não apenas entidades parasitas, mas também criando uma ferida dimensional em sua propriedade. A casa de Patrícia teve que ser exorcizada 3 vezes ao longo de 6 meses. Ela nunca mais voltou a morar lá e desenvolveu um terror profundo de qualquer coisa relacionada à comunicação com mortos. Patrícia aprendeu da forma mais difícil que algumas despedidas devem permanecer finais. Número 1. Pacts diabólicos ou invocação de demônios maiores. O caso mais perturbador desta lista aconteceu com Alexander Kozlov, um professor de filosofia de 34 anos de Boston, Massachusetts. Em outubro de 2023, Alexander estava passando por uma crise existencial profunda. Divórcio conturbado, perda de emprego e dívidas acumuladas. Desesperado e intelectualmente arrogante, Alexander decidiu testar se pacts demoníacos realmente funcionavam. Alexander não era religioso, mas acreditava que se forças sobrenaturais existissem, poderiam ser negociadas racionalmente como qualquer outro contrato. Ele pesquisou meticulosamente grimórios medievais e escolheu um ritual específico para invocar Malfas, um demônio descrito como construtor de torres e destruidor de inimigos. O ritual exigia sacrifícios específicos, círculos de proteção complexos e a assinatura de um contrato escrito com o próprio sangue. Alexander seguiu cada instrução com precisão acadêmica, tratando tudo como um experimento filosófico sobre a natureza da realidade. Para sua surpresa e horror crescente, o ritual funcionou perfeitamente. Malfas se manifestou não como uma presença sutil, mas como uma entidade física e aterrorizante que ocupou completamente o apartamento de Alexander. A temperatura caiu drasticamente, objetos voaram pela sala e uma voz profunda e inumana começou a negociar os termos do contrato. O demônio ofereceu a Alexander exatamente o que ele havia pedido: riqueza material, sucesso profissional e poder sobre seus inimigos. Em troca, Alexander deveria realizar pequenos favores, que gradualmente se tornariam maiores, culminando na entrega de sua alma após 10 anos de serviços. Alexander, aterrorizado mas fascinado intelectualmente, assinou o contrato. Os resultados foram imediatos e espetaculares. Ele recebeu ofertas de emprego múltiplas. Sua ex-esposa desistiu de todas as exigências do divórcio e uma herança inesperada resolveu seus problemas financeiros. Mas os pequenos favores começaram imediatamente. Malfas exigiu que Alexander corrompesse estudantes específicos, plantasse evidências falsas contra colegas rivais e realizasse rituais progressivamente mais sombrios. Cada tarefa completada dava a Alexander mais poder mundano, mas destruía sistematicamente sua humanidade. O ponto de ruptura veio quando Malfas exigiu que Alexander sacrificasse uma pessoa específica como pagamento intermediário. Alexander finalmente compreendeu a verdadeira natureza do que havia invocado e tentou quebrar o contrato. A tentativa de ruptura desencadeou uma guerra sobrenatural na vida de Alexander. Malfas não apenas se recusou a liberar o contrato, mas começou a torturar Alexander física e psicologicamente. Alexander perdia peso rapidamente, desenvolvia feridas que não cicatrizavam e era constantemente atormentado por visões de seu futuro como servo demoníaco. Alexander procurou a ajuda de múltiplos exorcistas, mas todos concordaram que pactos demoníacos assinados voluntariamente são quase impossíveis de quebrar. O processo de libertação exigiu 2 anos de rituais intensivos, jejuns extremos e a intervenção de uma ordem religiosa especializada em casos demoníacos. Mesmo após a libertação oficial, Alexander nunca mais foi a mesma pessoa. Ele desenvolveu claustrofobia severa, não consegue permanecer sozinho e relata que ainda sente a presença de Malfas, observando e esperando uma oportunidade de retorno.
Alexander perdeu sua carreira acadêmica, vive em constante medo e dedica sua vida a alertar outros sobre os perigos reais de práticas ocultas. Ele afirma que o preço de sua curiosidade intelectual foi muito maior do que qualquer benefício temporário que possa ter obtido. Os 15 comportamentos que exploramos hoje representam um espectro crescente de perigo espiritual, desde práticas aparentemente inofensivas até atos que podem destruir completamente uma vida. O que todos esses casos têm em comum é que começaram com pessoas céticas, curiosas ou desesperadas que subestimaram forças que não compreendiam completamente. A lição mais importante é que o mundo espiritual opera segundo suas próprias leis, independentemente de nossas crenças pessoais ou intenções. Ceticismo não oferece proteção contra forças sobrenaturais, assim como não acreditar em eletricidade não impede choques elétricos. Se você reconheceu alguns desses comportamentos em sua própria vida, não entre em pânico, mas considere seriamente modificar suas práticas. A maioria dos casos problemáticos pode ser resolvida através da simples interrupção das atividades perigosas. Mas situações mais severas podem exigir ajuda profissional especializada. Lembre-se, curiosidade é uma virtude humana admirável, mas algumas portas foram fechadas por boas razões. Nem todo conhecimento vale o risco de obtê-lo, e nem toda experiência pode ser desfeita uma vez iniciada. O mundo além do véu é real, povoado e sempre atento a oportunidades de interação com nosso plano de existência. A melhor proteção continua sendo o respeito por forças que não compreendemos completamente e a prudência ao lidar com práticas que abrem canais de comunicação interdimensional. Se este conteúdo o fez questionar algumas de suas próprias práticas, isso é uma resposta saudável. O medo racional pode ser nosso melhor protetor contra perigos que nossa sociedade moderna prefere ignorar, mas que permanecem tão reais hoje quanto eram há 1000 anos. Mantenha-se seguro, mantenha-se cético, mas acima de tudo, mantenha-se respeitoso diante dos mistérios que ainda não compreendemos completamente. Nota de produção. Este roteiro foi desenvolvido como entretenimento ficcional. Qualquer semelhança com casos reais é coincidência. Para questões de saúde mental sérias, sempre procure ajuda profissional qualificada.